Soltei. Pessoal, então, boa noite a todos, primeiramente, tá? São 7 horas e 6 minutos, hoje é dia 25 de segunda-feira, tá? Então, a gente está reunido aqui para a gente continuar as nossas aulas virtuais aí, em decorrência dessa pandemia, tá bom? O que nós iremos ver hoje? Já quase no final do nosso curso, a ideia hoje é a gente terminar o estudo da teoria da decisão judicial. Tá? Então, eu quero falar com vocês os itens 3.3 seguintes aí da nossa apostila. Antes da gente começar o conteúdo novo, vamos lembrar um pouquinho o que eu falei na aula anterior. Né? Vamos fazer uma revisãozinha breve aí. Na última aula, eu falei, nós começamos o estudo da teoria da decisão judicial. E aí, o que de importante nós vimos? Primeiro, a classificação dos atos praticados pelo magistrado. Então, nós vimos que os atos são sentença, decisões interlocutórias e despachos. Os despachos são aqueles atos que o juiz pratica sem conteúdo decisório, tanto que dos despachos não cabe nenhum tipo de recurso, isso está no 1001. Sentença. Sentença, o conceito do Código de 2015, nós vimos toda uma evolução histórica, mas o conceito do CPC 2015, ele fez uma junção da redação originária do CPC de 73 com a alteração em 2005. Então, sentença é o ato do juiz com o fundamento do 485 e no 487, então eu tenho que ter conteúdo de sentença, e além de ter esse conteúdo, eu tenho que colocar fim à fase de conhecimento ou extinguir a execução. Então esse é o conceito atual de sentença do Código. É o ato do juiz com fundamento no 485 ou no 487 que coloca fim à fase de conhecimento ou então extingue a execução. Esse é o conceito, então, de sentença. Consequentemente, sobrou um conceito de decisão interlocutória. O conceito de decisão interlocutória é um conceito residual. É um conceito que ele é obtido por exclusão. Né? Então, vai ser decisão interlocutória tudo aquilo que não for sentença. Tá? Nós vimos o conceito de acórdão, que é um julgamento colegiado, e vimos ainda as hipóteses e a chamada decisão monocrática, ou unipessoal, que é a decisão proferida monocraticamente por um relator ou ministro dos tribunais superiores. Não é uma decisão colegiada. Tá? Depois nós vimos todo aquele histórico que eu falei para vocês sobre o conceito de sentença. Na sequência, depois nós vimos, isso é muito importante, nós vimos a classificação das sentenças entre sentenças de mérito e as sentenças processuais. Né? Então, nós fizemos uma análise aí detalhada do artigo 485. O 485, ele trata das hipóteses em que a sentença é chamada de sentença terminativa ou processual. Por que esse nome, terminativa ou processual? Porque as hipóteses em que há uma sentença sem mérito são todas de conteúdo processual. Inépcia da inicial, perempção, coisa julgada, litispendência, falta de interesse, ausência de legitimidade, desistência, abandono, negligência, morte mais intransmissibilidade. Então, essas hipóteses são todas elas processuais. Tá? Então, a sentença terminativa, ou sem resolução do mérito, é a sentença na qual o juiz não analisa propriamente o mérito. Lembrando que mérito é sinônimo de lide. Tá? Então, o juiz não analisa o conflito, ele não resolve o conflito, ele não resolve a lide. O processo tem fim por uma questão processual. Que a petição está inepta, porque o autor não é parte legítima, o réu não é parte legítima, ou então porque o autor não tem interesse, ou porque a parte desistiu da ação, abandonou. Então, são questões processuais que levam a essa sentença terminativa. Consequentemente, nós vimos que, como nessas hipóteses o juiz não analisa o mérito, ele não analisa o conflito, ele não resolve a lide, essa lide ainda permanece, justamente por permanecer sem julgamento, é possível, então, a sua repropositura. Nós vimos, então, que, havendo a extinção sem mérito, é possível a repropositura. Isso é o que está no artigo 486 do CPC. Só que nós vimos que não é bem assim. Não é que o autor pode sair repropondo de maneira livre a ação. Nós vimos que isso é verdade quando se trata de extinção por abandono, negligência e desistência. E no abandono, nós já vimos que só é possível a repropositura por 3 vezes, porque a quarta gera perempção. Na perempção não tem como você rediscutir isso, certo?
Então, já na perempção, nós vimos que já não é possível repropor. E nós vimos também que não é possível repropor por questões lógicas quando a parte falece e a ação é personalíssima, ela é intransmissível. Nesse caso, não tem como repropor a ação. Certo? Então, no caso de perempção, não tem jeito. No caso de morte, mas intransmissibilidade, não tem jeito. E no caso de coisa julgada, também não tem jeito de repropor, porque aquela ação já foi julgada no seu mérito. Então, nessas três hipóteses, não tem como. Tem como nas hipóteses de desistência, negligência e abandono. Abandono 3 vezes. O que ficou faltando? Aquele grupo das invalidades. Nesse caso, eu falei para vocês que é possível a repropositura desde que haja correção do vício. Né? E essa hipótese de correção do vício é que está prevista aí, esse é o teor do artigo 486, parágrafo 1º do Código. Certo? O 486, parágrafo 1º. Tá? Então, ele diz lá, no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos 1, 4, 6 e 7, inépcia, falta de pressuposto de regularidade, falta de interesse, legitimidade, e as hipóteses lá de inciso 7, ele trata da convenção de arbitragem, ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. Então, nessas 4 situações, tá, o próprio parágrafo 1º do 486 fala, pode propor? Pode repropor? Pode, desde que promova a correção do vício. Porque se você propor ação com o mesmo vício, naturalmente essa ação vai ter que ser novamente extinta pelo mesmo fundamento. Tá? E aí surge um problema. E é um problema que se aparece muito, principalmente nos casos em que o juiz reconhece a falta de legitimidade. Como é que eu reproponho a ação no caso em que, por exemplo, a parte autora foi, na sentença, reconhecida como parte legítima? Então, eu dei o exemplo, eu estou cobrando o Andrei, o juiz entende que eu não tenho legitimidade, que a legitimidade é da minha esposa. Se a minha esposa propor a ação, cobrando a mesma dívida, eu não estou a falar em repropositura, mas sim em ação nova. Porque eu tenho só repropositura quando os elementos da ação são os mesmos. As partes, causa de pedido e pedido. Nessa hipótese em que há uma substituição do polo ativo, por exemplo, os elementos da ação não são os mesmos. Houve uma alteração do polo ativo. Logo, essa ação é uma ação nova. Então, não tem como repropor. Tá? E aí é onde que a doutrina vem chamando que nesses casos em que o juiz extingue sem mérito, na qual se torna inviável a repropositura, nós teríamos aí uma espécie de coisa julgada formal, que seria uma hipótese em que eu tenho aí uma impossibilidade de rediscussão da matéria quando se tratar de uma sentença de conteúdo processual. E aí nós vimos que a contrapartida desse reconhecimento foi a possibilidade da ação rescisória, tá? Que está lá no 966, parágrafo 2º, inciso 1, né? Que diz lá que cabe a rescisória, desde que presente as hipóteses do 966, nas hipóteses em que a sentença, a decisão, ainda que não seja de mérito, impeça nova repropositura. Tá? Então, basicamente, foi isso que nós vimos aí na aula anterior. O que está faltando? E aí, começando, então, agora a matéria nova. Perdão. Antes disso, depois eu falei para vocês das sentenças de mérito, que estão previstas lá no artigo 487. E aí eu tenho o inciso 1º, que fala da hipótese em que o juiz julga propriamente o mérito, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor, né? Vimos a hipótese do inciso 2º, que trata da prescrição e da decadência, né? Está aqui, prescrição e decadência. E, por fim, nós vimos a hipótese do inciso 3º, que são hipóteses em que há um negócio processual aí, seja bilateral ou unilateral, que é a transação, que são concessões mútuas, recíprocas. Então, eu tenho aí um acordo bilateral, tá? O juiz, o que ele faz? Ele homologa a transação, e ele também vai homologar, porque se trata de reconhecimento, seja por parte do autor ou do réu, ele homologa o reconhecimento da procedência do pedido,
Nesse caso, quem faz o reconhecimento é sempre o réu, ou então nas hipóteses em que o autor renuncia à pretensão formulada na ação. Tá? Veja, aí eu tenho um reconhecimento. O reconhecimento é um ato unilateral, a renúncia é um ato unilateral. Tá? Em todos esses casos, eu tenho uma manifestação de vontade. Por isso que o código fala que o juiz, nesses casos, ele homologa a transação, homologa o reconhecimento, homologa a renúncia. Certo? Então, foi basicamente isso que eu falei aí na última aula. E aí, entrando já na matéria nova, o que eu gostaria de falar com vocês é sobre o artigo 488, primeiro. O artigo 488, ele consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. Esse artigo 488, veja, ele é uma reprodução do artigo 4º, se eu não me engano, 4º do Código. O que diz o 488? Olha lá, vamos ler ele. Está aqui, 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Então, o artigo diz o seguinte, ó, se for possível, o juiz vai julgar o mérito em favor da parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento do artigo 485. Então, ao invés do juiz extinguir sem mérito o processo, e essa sentença sem mérito, ela aproveita alguém, obviamente, ou o autor ou o réu, aí você tem que entender em qual situação que isso acontece. Então, veja, o juiz vai fazer um raciocínio assim, ó, pô, eu estou aqui é caso de eu extinguir sem mérito, porque a procuração que foi concedida ao advogado está irregular, que foi concedida ao advogado do autor está irregular. Ou então, vamos pegar do réu, a procuração que estava em favor do réu está irregular, o réu não arrumou a procuração aqui. Só que o juiz olha e fala, não, pera lá, eu vou julgar favorável a ele. Então, nesse caso, não tem que extinguir, sei lá, o processo sem mérito. Nesse caso, não dá, porque o réu seria revel, tem que ser o autor mesmo. Mas no caso do autor, vamos voltar aqui no autor. A procuração do autor está irregular. Está irregular. E o autor não corrige isso. Só que o processo já está instruído, está pronto para a sentença. E o juiz olha e fala, putz, mas isso aqui é caso de procedência. Eu vou julgar procedente. Essa sentença vai favorecer, a sentença de mérito vai favorecer o autor. Por que eu vou extinguir sem mérito? Para proteger o autor, que seria o caso, se eu posso lhe conceder uma sentença de mérito que lhe é favorável. Então, a ideia aqui é aproveitar ao máximo o processo. E a gente aproveita ao máximo o processo quando nós temos uma decisão de mérito. De mérito. Por isso que a gente fala, princípio da primazia do mérito. Aqui o legislador está falando, olha, juiz, é o seguinte, se a sentença do 485 é para proteger o autor, se você verificar que a sentença vai ser de procedência, entregue o mérito, ao invés de julgar sem resolução do mérito. É isso, então, que diz o 488. Tá? O 488 nada mais é, como eu falei para vocês, do que uma reprodução do artigo 4º do Código, que é uma norma fundamental, ela está reproduzida em vários artigos aí do Código. Olha o que fala o artigo 4º. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Olha aqui, de novo, ó. As partes têm o direito de obter a solução do mérito. É isso que tem que ser buscado. Porque quando você resolve o mérito, você resolve o conflito, você resolve a lide. Você pacifica, aquele problema deixa de existir, porque ele foi solucionado. Aquele caso, ele está julgado. É muito melhor essa decisão de mérito que uma decisão que o juiz fala, não, sua procuração está irregular, eu pedi para você corrigir, você não corrigiu, então eu estou extinguindo o processo sem mérito. O que a parte autora vai fazer dentro na sequência? Vai repropor a ação. Não é muito melhor para ela ter a procedência do que a extinção sem mérito? É óbvio que é. É isso, então, que o 488 vem dizer. Tá? Então, o 488 caminha nessa linha aí, primazia do mérito. Beleza? Então, avançando. Bom, na sequência, o que nós iremos, então, analisar? Nós iremos ver aí os elementos
da sentença, tá? E os elementos da sentença, ele vem logo na sequência, ele vem aí no artigo 489 do Código, tá? E quais são os elementos da sentença, tá? De acordo com o 489? Tá? De acordo com o 489, os elementos da sentença são três. Três. Tá? O que compõe, então, quais são os elementos? Primeiro, relatório, ó. Relatório. O que é o relatório? O relatório é um resumo, tá? É um resumo das principais ocorrências havidas no processo, tá? Então, o juiz vai relatar o que o autor está querendo, qual que é o pedido dele, o que o réu apresentou em sede de contestação e as demais ocorrências que tiveram no processo, tá? Ele faz um relatório, é um resumo do que houve no processo. O Andrei ajuizou uma ação contra o Michel, requerendo a condenação dele em R$ 5.000 em decorrente da emissão de um cheque que voltou sem fundo. O Michel foi citado, compareceu na audiência do 334 e as partes não compuseram. No prazo legal, o Michel apresentou contestação, no qual alegou pagamento. O Andrei impugnou o pagamento, dizendo que aquele recibo não era dele. As partes postularam pela realização de uma perícia que foi deferida. Apresentado o laudo, constatou-se que a assinatura era falsa, não era a assinatura do Andrei. Na sequência, os autos vieram conclusos para julgamento. Então, veja, faz um resumo, um compilado do pedido, do que consta na inicial, um resumo do que consta na contestação e um resumo das principais ocorrências havidas no andamento. Tá? Houve instrução de julgamento, houve audiência de instrução? Houve. Então, vai relatar, no dia tal foi designada a audiência de instrução, no qual tomou-se o depoimento do Andrei, tomou-se o depoimento do Michel, ouviu-se tantas testemunhas, sendo tantas do autor, tantas do réu. Então, o juiz, ele apresenta aí esse relatório, tá? Esse relatório, beleza? Então, esse é o primeiro elemento da sentença. Convém lembrar aqui para vocês que o relatório, no juizado especial, tá? No âmbito da Lei 9.099, ele é dispensado. A lei dispensa o juiz de elaborar o relatório. Por que a Lei 9.099 dispensa? Porque ali ela trabalha com celeridade, com informalidade, com simplicidade. Então, para ganhar tempo, a Lei 9.099 dispensou o relatório. Tá? Certo? Beleza? Então, esse é o primeiro elemento da sentença. Tá? O segundo elemento da sentença diz respeito aos fundamentos. É no fundamento que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Eu já vou explicar para vocês isso. E, por fim, o terceiro elemento da sentença é o dispositivo. É no dispositivo da sentença que o juiz julga, que o juiz resolve o pedido, que o juiz resolve as questões principais. E as questões principais consistem exatamente no pedido. Então, onde é que o juiz efetivamente julga? No dispositivo. Tanto que o que transita em julgado é o dispositivo da sentença, como regra. Tá? Então, lembrem disso. Onde é que o juiz resolve? Onde é que o juiz julga? É no dispositivo. Então, é lá no dispositivo que vocês vão ver assim, ante o exposto, enfim, julgo procedente o pedido para condenar o Michel a pagar os R$ 5.000 ao Andrei. Julgo procedente o pedido para declarar a inexigibilidade, a inexistência da relação jurídica contratual e condenar fulano de tal a indenizar ciclano em tantos R$ 1.000 a título de dano moral, enfim, é aqui no dispositivo em que a decisão é tomada, tá? Então, eu tenho aí três elementos: relatório, fundamentação e dispositivo, tá? O relatório eu já falei para vocês. Vamos ver um pouquinho agora sobre a fundamentação, tá? A fundamentação, ela está aí, então, no artigo 489, inciso 2º. Veja, com relação à fundamentação, eu tenho algumas coisinhas importantes para falar com vocês. Primeiro, fundamentação é exigência constitucional, tá?
é exigência constitucional. Ela está prevista aí no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, não é uma exigência qualquer, é uma exigência constante do texto constitucional. E veja, a fundamentação, essa exigência constitucional, ela tem uma razão de ser. Ela tem uma razão de ser. E a gente costuma dizer que esse dever de motivação, tá, ele decorre, apesar de decorrer do texto, ele é inerente ao próprio Estado Democrático de Direito. Por que isso? Por que isso? Veja, a partir do momento em que você exige decisões motivadas, decisões fundamentadas, você impede o decisionismo, você impede o arbítrio. De que maneira? Porque a fundamentação, nesse ponto, ela acaba servindo como um mecanismo de controle. Você consegue compreender por que o juiz está decidindo daquela maneira. Então, veja, a motivação faz com que você compreenda as razões pelas quais o magistrado julgou a ação de determinado modo. Ele não pode decidir do jeito que ele acha que é, na cabeça dele. E como é que você controla isso? Mediante análise da fundamentação. Então, a fundamentação ela funciona como um mecanismo de controle. Controle. Você controla as decisões judiciais através da análise da fundamentação. E justamente por exercer esse controle, fala-se, a doutrina aponta isso, que esse dever de motivação ele tem dupla função. Uma função extraprocessual, para fora do processo, exoprocessual, externa ao processo, que é exatamente a possibilidade de análise de controle dessa decisão. Então, veja, quem é o titular do poder? A Constituição diz, todo poder emana do povo. Como é que a gente consegue, então, fiscalizar as decisões judiciais, o titular do poder? Através da análise das suas fundamentações. E, curiosamente, isso hoje em dia, principalmente frente ao que a gente está vendo muito no campo político, a gente começa a compreender um pouquinho isso. O que aconteceu semana passada com a decisão do ministro Celso de Mello, no caso lá do inquérito do Bolsonaro? Que ele tirou o sigilo lá da reunião ministerial. Todo mundo viu a decisão do Celso de Mello. Veja, aquilo começa a funcionar como mecanismo. Por que ele decidiu daquela maneira? Onde ele expôs as razões de decidir? Está lá na fundamentação. Então, veja, aquilo é passivo de controle. De controle. Tá? Então, tem essa função extra. Só que, além de ter uma função extra, fora do processo, que é justamente para nós que somos o titular desse poder, a motivação ela também exerce uma função dentro do processo. E aí, quando eu falo uma função dentro do processo, naturalmente eu estou voltado os olhos para as partes da relação jurídica processual, autor e réu. E aí, como é que é essa função endo? E por que atinge as partes? Veja, imagine que no exemplo que eu citei, o Michel não concordou com a decisão do juiz. Como é que o Michel se defende dessa decisão? Como é que ele pode atacar essa decisão judicial? Como é que ele pode impugnar essa decisão judicial? Ele precisa compreender os motivos pelas quais o juiz julgou o pedido, então, do Andrei procedente. E aonde que ele verifica isso? Aonde que ele entende os motivos pelas quais ele foi condenado a pagar os R$5.000? É na motivação. Então, endoprocessualmente, interno, no próprio processo, a motivação é que vai dar o norte para que as partes compreendam por que o juiz decidiu daquela maneira. Consequentemente, a parte passa a ter, então, condições de analisar o acerto ou o desacerto da decisão. E aí poder, se for o caso, exercer os meios de impugnação. E aí, quando eu estou falando de meio de impugnação, endoprocessualmente falando, eu estou falando do exercício dos recursos. Goste ou não goste, se você, enfim, não concordou com a decisão judicial, o TJ Goiás está aí para reformar, anular, enfim, rever a decisão. E como é que o tribunal consegue verificar se a decisão está certa ou está equivocada? Justamente analisando a motivação da decisão.
tá? Então, isso é extremamente relevante, essa função. E veja, eu falei para vocês, e o 489, inciso 2 diz isso, que na fundamentação, na fundamentação, é onde o juiz resolve. Vamos ler de novo o 489. Deixa eu compartilhar a tela aí com vocês. É na motivação que o juiz, ele resolve essas questões que eles chamam de questões de fato e de direito. E essas questões de fato e de direito, a gente costuma dizer que elas se subdividem em questões preliminares ou questões prejudiciais. Certo? Isso é importante perceber. E o que são questões prejudiciais e questões preliminares? Que são essas questões de fato e de direito. Veja, tanto as questões preliminares quanto as questões prejudiciais, elas são questões que antecedem a análise do mérito, antecedem a análise do pedido. São questões prévias. Então, a gente teria um gênero, questões prévias, e aí a gente teria duas espécies, questões preliminares e questões prejudiciais. O que são as questões preliminares? As questões preliminares, elas condicionam a apreciação do mérito. Ou seja, o juiz... veja, se o juiz entender que elas não estão presentes, aí ele consegue analisar o mérito. Certo? Agora, se o juiz entender que essa questão preliminar ela se faz presente, ele vai extinguir o processo sem mérito. Vou dar um exemplo para vocês de uma questão preliminar. Alegação de falta de interesse de agir. Olha como que funciona essa questão da falta de interesse de agir. Vamos pegar um exemplo claro aí imagina um cara que está executando vamos pegar o exemplo do INSS, todo mundo sabe disso. Imagina que a parte ajuizou uma ação, mas não, uma ação previdenciária, mas não tem requerimento administrativo. Não tem requerimento administrativo. Sem o requerimento administrativo, não está configurado o interesse de agir. Veja, se o juiz acolher essa questão preliminar de falta de interesse de agir, ele não consegue analisar o mérito, porque o feito vai ser extinto sem mérito. Por isso que a questão preliminar, ela antecede a análise do mérito e condiciona a sua análise. De que maneira? Se o juiz entender por refutá-la, ele consegue avançar. Agora, se ele acolher, o processo vai ser extinto sem mérito. Tá? Isso é diferente das questões prejudiciais. As questões prejudiciais, elas não condicionam a análise do mérito como a preliminar. A preliminar é uma condicionante. Eu só consigo analisar o mérito se eu superar essa preliminar. A prejudicial, não. A prejudicial, ela influencia no mérito. Ela influencia. Ela direciona o resultado. Quer ver um exemplo de uma questão prejudicial? Quer ver? Vou dar um exemplo, para você entender bem. Imagina que uma criança ajuiza uma ação de alimentos contra o suposto pai. Beleza. O pai vem em contesta e fala: Excelência, eu registrei, mas não sou pai. Registrei, mas não sou pai. Ah, então vamos fazer um exame. Faz um exame de DNA. O exame de DNA dá negativo, que aquele cara não é pai, apesar de ter registrado. Veja, como é que o juiz vai mandar pagar alimentos nesse caso? Ele vai julgar a ação de alimentos improcedente. Veja que a questão da relação da paternidade é uma prejudicial em relação aos alimentos. Ela não condiciona a análise do mérito, na verdade ela influencia. O juiz, como é que o juiz vai julgar o mérito? Ele julga o mérito influenciado pela prejudicial. Obviamente, se não for pai, não vai ter o dever de pagar o alimento. E se o DNA der positivo, que realmente é o pai, vai ter a obrigação legal de pagar os alimentos. Veja que essa prejudicial condiciona a análise do mérito, condiciona o resultado do julgamento. Tá? Então, é importante perceber isso. E onde é que o juiz analisa essas questões de fato e de direito, essas questões prévias? Na fundamentação, na motivação. Tá? Então, é tudo ali que o juiz procede essa análise. Certo? Pessoal, eu vou parar por aqui, eu vou salvar o nosso vídeo,
tá? E eu já convido vocês na sequência para a gente falar um pouquinho sobre o 489, parágrafo 1º. O 489, parágrafo 1º, foi um dos artigos mais combatidos pela magistratura. Quando o Código aprovou, a magistratura desceu a lenha nesse dispositivo, a AMB falou, a Associação de Magistrados do Brasil inteiro falou, porque ele consagra ali um dever mínimo de motivação, tá? E aí vamos entender, vamos estudar um pouquinho o 489, parágrafo 1º, que, ao que me parece, na verdade, é um dos dispositivos de maior relevância dentro do próprio CPC, tá bom? Então, vou parar aqui, vou salvar para depois a gente jogar isso lá no Google Classroom e já convido os senhores novamente, tá bom? Até 2 minutinhos. Um abraço.